Então, ontem à noite, olha, vou contar. A gente não pode mostrar aqui as imagens, os trechos da entrevista do Múcio no Roda Viva, porque pode dar gancho, podem tirar o programa do ar, e ainda mais um programa de esquerda. Não vamos dar essa moleza, não. Não vamos dar essa moleza, não, porque nós somos de esquerda, né? É diferente. Tem outros canais, alguns canais progressistas mostram trechos. Nossa opção aqui é não mostrar, tá? Então, porque o risco é grande para o canal. Então, eu vou relatar para vocês o que foi a entrevista. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a Verônica Voz do Fogo, sobre o Davi, viu o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, dizer ontem que os tweets foram o motivo. Pois é, eu vi a entrevista do Juliano Medeiros num canal aí da mídia progressista, e ele, de fato, tratou o Davi como um funcionário que não tem direito a ficar dando palpite, que, segundo ele, teria ofendido, agredido o Davi. Achei interessante na entrevista, porque o Juliano não mostrou quais foram os tweets, né? Que, segundo ele, teriam significado agressão. Aí eu escrevi para o Juliano, eu falei, Juliano, onde é que estão os tweets? Aí eu falei, aí ele falou, não, é verdade, circulou, foram mostrados nas reuniões, manda para mim. Aí ele acabou mandando, e eu vou mostrar aqui hoje quais são os tais tweets que foram a alegação da entrevista, a alegação do Juliano Medeiros e da maioria lá, da bancada do PSOL, não se sabe se é a maioria do PSOL, para demitir o nosso Davi Decache, que vai estar aqui com a gente mais tarde. Vamos lá. José Múcio. A entrevista do José Múcio ontem ao Roda Viva foi realmente muito, muito afrontosa à democracia brasileira. Foi muito impactante, efetivamente. Ele tem essa carinha de vovô, né? Fala mansa, é muito simpático, os amigos gostam muito dele, mas ele então não tem nenhuma questão pessoal. Amado pela família, a família inclusive queria que ele deixasse o ministério para ir se dedicar à esposa, aos filhos, netos, né, ao sobrinho, enfim. Ele é muito amado na sua família, é o que tudo indica. E é, de fato, um sujeito de fala mansa, sempre tem esse ar ponderado, né, amistoso, delicado, gentil, cortês. Tudo isto é verdade. Mas este não é o tema para nós aqui. O nosso tema é quais são as posições políticas de José Múcio e que ele expressou no Roda Viva ontem. Vou relatar para vocês. Ele fica numa postura, em determinados momentos ele dá a entender que talvez tenha sido golpe, em outros momentos ele afirma que não foi golpe. Ele diz, não, isso aí que você está dizendo que foi golpe, né? Dizendo para os jornalistas do Roda Viva. Isso aí que você disse que foi golpe. Então ele evita, de fato, dizer que foi golpe, e você nota na sequência de declarações dele que a visão dele é que não foi golpe. E ele vai afirmar isso de maneira taxativa no relato que ele faz, quando ele diz o seguinte: não era um movimento de derrubada de governo. Ele acolhe a tese bolsonarista de que o que houve foram baderneiros e não um movimento, ou seja, não foi golpe. Né? Nas palavras dele, não foi golpe. E aí, mais adiante, ele até vai dizer: nós vamos saber se houve golpe se no inquérito constar denúncia de tentativa de golpe. Aí sim, nós vamos saber se foi golpe. Então, não tem o julgamento político dele. Ele estava evidentemente enrolando, né? Aí ele diz o seguinte, algumas declarações, e aí ele vai defender a anistia, com uma conversa fiadíssima, que é: vamos soltar os inocentes para pacificar o Brasil. Então, na visão dele, olha que interessante, porque ele, com essa fala mansa, ele faz um ataque direto à Polícia Federal e ao STF, né? Porque o que ele está dizendo? Há inocentes presos.
Então, todos os inquéritos da Polícia Federal, as denúncias feitas, o julgamento e a condenação no STF, segundo o ministro da Defesa, olha que grave. Ele está dizendo, não, nem todo mundo é culpado, tem inocentes lá dentro. Ou seja, ele está fazendo um juízo de valor sobre o procedimento jurídico tocado adiante pelo STF e o procedimento investigativo tocado adiante pela Polícia Federal. É grave, porque ele é um ministro de Estado que está questionando a PF, que pertence ao Poder Executivo, mas está questionando outro poder, o STF, o poder máximo da Justiça, para dizer que tem inocente e que, portanto, eles devem ser soltos para pacificar o Brasil. Então, para ele, a pacificação do Brasil significa a conciliação com os golpistas, passar a mão na cabeça dos golpistas. E ele vai usar diversas vezes durante o programa a palavra revanchismo. Só que ele usa a palavra revanchismo sempre para fazer uma referência de como a sociedade, de como os setores democráticos, de como a esquerda se relaciona com os militares. Na visão dele, a esquerda, os democratas, as democratas do país, são revanchistas em relação aos militares, tanto em relação a 64, que ele faz uma defesa ainda que envergonhada de 64, e diz que tem que virar página, que tem que esquecer. Por sinal, é a posição dele que prevalece na cabeça e na posição do presidente Lula. Nós lembramos, né, de Lula ter proibido, vetado completamente qualquer menção ao golpe de 64, em 31 de março do ano passado. Vamos ver como é que vai ser este ano. Né? Então ele diz, é preciso virar a página, referindo-se a 64, mas também ao 8 de janeiro, para acabar com o revanchismo e o ódio. Como se a rendição dos democratas e da esquerda aos golpistas fosse este o pré-requisito para acabar com o ódio e para encerrar uma ideia de revanchismo. É muito impactante, é muito forte. Com aquela falinha mansa de vovô dele, ele vai colocando. Olha aqui. Mas, não, é muito impressionante. Sobre a questão militar, a participação militar. Ele nega a participação militar, ele diz que os militares não tiveram participação alguma no 8 de janeiro. E aí, quando uma jornalista questiona, não, mas no alto comando tinha pelo menos três generais do alto comando que apoiavam ativamente o golpe. Ele fala, não, olha, eu vi lá um ou dois, mas não posso dizer que eles apoiaram. Eles estavam quietos, eles não se manifestaram. Então não houve apoio no alto comando ao golpe, na versão dele. Mais adiante, ele vai dizer que no 8 de janeiro, né, ele fala assim, foi golpe, não foi? Não, aquele foi uma grande baderna. No 8 de janeiro, ele diz que o que aconteceu na interpretação posterior da esquerda e das forças democráticas foi uma grande montagem contra os militares, por conta do revanchismo e do ódio contra os militares, porque, segundo ele, os militares não participaram. Ele falou, não tinha militar lá na esplanada no 8 de janeiro. Mentira. Mentira, como se sabe, ficou comprovado. Tinha vários militares das forças especiais, os chamados kids pretos, né, que estavam participando à paisana das ações lá na Praça dos Três Poderes. Então, mentira descarada dele. Né? E aí ele vai dizer assim, quem desejava aquilo não apareceu. E aí ele vai dizer, não tinha ninguém armado. Como a comprovar a ideia de que não era uma tentativa de golpe, de que era apenas uma baderna. Ele falou, não tinha uma pessoa armada, eu estava lá. Ele disse que ele estava no Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro e não vi ninguém armado. Aí ele vai dizer o seguinte, ele já tinha feito isso no passado, incrivelmente antes de ser indicado ao Ministério da Defesa, ele já tinha feito Ministério da Defesa, tinha feito uma defesa aberta dos acampamentos golpistas na frente dos quartéis. Lembram-se? Antes dele ser ministro, ele falava, não, acampamentos pacíficos, eu tinha parentes lá, familiares, tudo gente de bem. Essa é a versão que ele sempre defendeu. Ele reafirmou essa versão, reafirmou que tinha parentes no acampamento lá em Recife,
que os acampamentos foram, na palavra dele, absolutamente pacíficos. E olha só, isso aqui foi uma revelação dele. Eu passava todos os dias, de manhã e de tarde, no QG do Exército. Pois é. Durante o período do acampamento em Brasília, ele morava em Brasília, né, mora em Brasília há muitos anos, ele confessou que passava todos os dias, de manhã e de tarde, diante do QG do Exército. Ele não disse se descia, se confraternizava, se abria o vidro do carro para dar tchauzinho, não fala isso. Mas ele disse que isto deu a ele a convicção de que era um ato pacífico, de que era um negócio pacífico, que não tinha nem nada, não tinha nada de golpista. Era um acampamento, segundo ele, de forças que estavam inconformadas com o resultado de uma eleição, com o resultado da eleição cuja vitória do candidato, ele nem fala do Lula, né, foi muito apertada, de fato. Ou seja, ele justifica o levante contra o resultado das eleições. Ele acha que tinha razão, havia razão para o levante contra o resultado das eleições. E ele vai dizer, olha, chegou a haver 45 mil manifestantes nas portas, ou diante dos quartéis, em todo o Brasil. Não houve um incidente, tudo pacífico, para fazer a defesa, né, das concentrações. Muito, muito, muito impressionante, efetivamente. Então, ele vai defender a anistia aos golpistas do 8 de janeiro e vai, mais uma vez, fazer um ataque ao STF. Ele diz assim, está faltando dosimetria. Dosimetria é o tamanho da pena. Então, ou seja, para ele é um exagero no tamanho das penas daqueles que atentaram contra a democracia. Então, ele diz, tem inocente condenado, eles têm que ser anistiados, e tem uma dosimetria excessiva, tem penas muito grandes, elas precisam ser abrandadas. Ou seja, na prática, ele apoiou abertamente o projeto de anistia que está tramitando no Congresso Nacional. Então não é mais apenas Hugo Mota, não é mais apenas a extrema-direita, não é mais apenas o Lira, não é mais apenas o Centrão. Um ministro do governo Lula está abertamente apoiando o projeto de anistia aos golpistas que tramita no Congresso Nacional. O que ele falou mais? Bom, ele defendeu o parlamentarismo também, chocante, mas defendeu o parlamentarismo, defendeu o artigo 142. Ele defendeu o artigo 142, que é o que estabelece, né, Genuíno já falou disso já conversamos diversas vezes, Genuíno e eu, o artigo 142, de fato, estabelece as Forças Armadas como um o poder moderador na República Brasileira, e ele defendeu esse poder, o direito das Forças Armadas serem um poder moderador, e fez a defesa do artigo 142, então, foi o conduto político pelo qual, ao longo do governo Bolsonaro, Bolsonaro, e a cúpula militar defendeu o direito à intervenção dos militares na vida política nacional. Diz que GLO não tem nada a ver com golpe de Estado, que nunca houve risco, portanto, ele ali confrontou simpaticamente, né, muito simpaticamente, mas ele confrontou o próprio presidente da República. Porque lembram-se, uma questão que se colocou no 8 de janeiro era, havia o Flávio Dino, inclusive, na qualidade então de ministro da Justiça, ele colocou o presidente da Justiça, ao presidente da República, a possibilidade de decretar GLO para combater o golpe. E aí vocês se lembram da história, qual é? A narrativa feita pelo Edinho Silva, que a Janja teria pulado e dito, GLO não, o GLO é golpe. E que teria sido decisiva essa intervenção da Janja para demover Lula da ideia, da sugestão de decretar uma GLO. Para ele, portanto, ele está confrontando esta visão do presidente da República e dizendo, não, nunca teve risco de golpe se houvesse decretação do GLO. Por sinal, em relação ao Flávio Dino, ele criticou a posição do Flávio Dino em relação à anistia. O que está acontecendo? O que está rolando? O Flávio Dino, na qualidade agora de ministro do STF, considera que crimes de... Porque a anistia, quando foi decretada a anistia, 79, 78,
a anistia, ela anistiou todos os crimes que haviam sido cometidos até aquela data. Em tese, os crimes cometidos pelos lutadores da defesa da democracia, pela esquerda brasileira, pelos comunistas, pelos trabalhistas, pelos socialistas, e anistiou os militares também. Foi a jogada que eles fizeram, para se livrar das penas, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina e no Uruguai. Então, pronto, virou a página, em tese. Mas, por conta do caso Rubens Paiva e do filme Eu Ainda Estou Aqui, que trouxe o tema de novo para a sociedade brasileira, o Flávio Dino está apresentando uma interpretação de que crimes de ocultação de cadáver são crimes continuados. Então, eles não estão abrangidos acolhidos pela anistia, porque a anistia é para os crimes que foram cometidos até aquela data. Como o crime de ocultação de cadáver continua, porque os cadáveres não apareceram, então o crime continua sendo cometido. E aí, para o Flávio Dino, esse crime, como o que vitimou o Rubens Paiva, né, ele não está ao abrigo da lei da anistia, e o Múcio atacou isso. Não, tem que. Revanchismo. Virar a página. Essa é a versão. Bom, ele ainda defendeu, deixa eu ver aqui, a compra, a licitação para a compra dos obuses de Israel. Então, defendeu que o Brasil compre armas de Israel, também abertamente. Abertamente tratou Israel como um país que merece estar no concerto das nações. E, finalmente, uma última questão aqui. Lembram-se da crise do vídeo da Marinha? Aquele vídeo afrontoso da Marinha, também por falar em afrontas, né? A afrontosa entrevista do Zé Múcio e aquele afrontoso vídeo da Marinha, né? Dizendo, vem para a Marinha ver o que é mole e tal, tentando construir uma ideia de que os civis têm uma vida de praia, que os civis têm uma vida de alegrias e gozo e que os militares têm uma vida duríssima, né? Apesar dos militares poderem até agora, vamos ver, né? O governo está dizendo que vai mudar. Sabe que militar pode se aposentar com 45 anos de idade, né? 45 anos de idade, até hoje. Né? O Haddad está dizendo que vai mudar, mas não vai mudar para 55. 55, não é que nem o resto da população brasileira, 55 aninhos. Então teve aquele vídeo, ele considerou o vídeo inoportuno, disse que em nenhum momento houve ameaça de demissão do comandante da Marinha, o Marcos Olsen, de que ele levou o Marcos Olsen ao Lula, que ele teria feito meia-culpa por ter sido excessivo o vídeo, e que em nenhum momento foi cogitada a demissão do Marcos Olsen. Tá aí, né? O ministro da Defesa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua afrontosa entrevista ao Roda Viva. Muito impressionante, efetivamente. Muito impressionante. Vamos ver se vai ter repercussão. Nas declarações todas anteriores, não teve crise nenhuma. Né? Em nenhum momento Lula considerou que Múcio, ao defender Israel, ao defender os golpistas, ao defender 64, que Múcio estava criando qualquer problema para o governo dele. Vamos ver dessa vez, acho difícil.